Olá, pessoal. Vamos dar início, então, a mais uma aula de filosofia da linguagem. Eu creio que eu comentei com vocês que antes de nós iniciarmos a trabalharmos o pensamento dos filósofos que surgem a partir do século XX, a gente vai trabalhar um pouquinho nessa nossa aula Platão e Aristóteles. Por quê? Porque o pensamento deles, na verdade, embora não seja designado filosofia da linguagem, ele tem bastante importância até o século XX, na verdade, até o primeiro Wittgenstein, na influência de como se via a linguagem nessas épocas, nesses períodos. Em suma, a gente pode dizer que a linguagem era vista como algo instrumental e como designação, ou seja, a linguagem serve para designar as coisas que existem no mundo. E essa visão da linguagem foi perpassando os períodos, até como eu mencionei, o primeiro Wittgenstein, depois que há essa mudança de paradigma de pensamento acerca da linguagem. Então, a gente vai trabalhar hoje o pensamento do Platão e do Aristóteles, para no nosso próximo módulo, nós darmos início, nós trabalharemos ainda um pouquinho sobre a semântica realista, que ainda vai tratar sobre como se vê essa ideia de linguagem como designação, e depois a gente entra em Frege e já inaugura a filosofia da linguagem, certo? Mas é importante vocês terem essa noção da influência, né, do modo como se vê a linguagem, até porque há uma grande reação de vários filósofos a essa visão de linguagem. Então, é importante a gente saber que eles estão se contrapondo. Bom, então nós iniciaremos trabalhando Platão, né, acerca da linguagem. E a gente pode dizer que, de modo geral, Platão possui diversos diálogos em que ele vai trabalhar a linguagem. A gente vai trabalhar aqui hoje o Crátylo, na verdade, que vai falar sobre a convencionalidade dos nomes e a natureza da linguagem. Mas a gente tem outras obras também do Platão. A gente tem o Sofista, por exemplo, que vai falar sobre a natureza da proposição, o verdadeiro e o falso, o Gorgias, que vai abordar a retórica, e o Fedro, que também vai contemplar a origem da escrita. Mas para nós vermos essa ideia de linguagem como designação e como algo instrumental, o Crátylo é o diálogo que nós precisamos conhecer um pouquinho mais, certo? Bom, nesse diálogo, Crátylo, a gente vai ver duas figuras importantes, que são o Crátylo e Hermógenes, que dialogam com Platão acerca da correção dos nomes, né? A primeira coisa que eles iniciam a debater é sobre a correção dos nomes, porque o Hermógenes diz para o Crátylo que o nome dele não estaria correto de acordo com não seria adequado a ele, então eles começam a investigar acerca da correção dos nomes. E a gente tem a gente tem dois posicionamentos possíveis aqui. Quer dizer, na verdade, o que acontece é ao contrário. O Crátylo diz para o Hermógenes que o nome dele não está de acordo com o que deveria ser o nome dele, que não expressa essa natureza do nome dele. Bom, então, na verdade, a gente vai ver que tem duas posições possíveis. Há uma disputa entre o que a gente chama de convencionalistas e naturalistas com relação à linguagem. O Crátylo, por exemplo, vai dizer que existe a correção dos nomes inerente à natureza dos seres, ou seja, os nomes eles expressam a natureza daqueles seres que eles designam, que eles denominam, ou seja, uma relação, uma expressão por meio do nome da natureza, da essência daquele ser. Já os convencionalistas, aqui defendido pelo Hermógenes, vai defender que a correção do nome provém de uma convenção, né? Ou seja, do acordo social acerca de como um objeto, na realidade, vai ser chamado. Na verdade, o Hermógenes é até um pouco mais radical, porque ele não considera tanto a sociedade. Ele até diz, logo no início do diálogo, que se eu convencionei chamar, por exemplo, a cadeira de cavalo, para mim, na verdade, ela se chama cavalo.
enquanto que para ti ela vai se chamar cadeira. Mas, na verdade, até com o Saussure, que é um linguista, que escreve um livro chamado Curso de Linguística Geral, em 1916, ele vai dizer que não, que ao mesmo tempo que, apesar de a linguagem ser arbitrária, ou seja, conceder, assim, nesse sentido para o Hermógenes, que a linguagem é convencional, ela não é arbitrária independente da comunidade em que ela está inserida. Se eu começar a chamar isso aqui de cavalo em vez de cadeira, pronto, as pessoas vão me corrigir, elas vão dizer que aquilo não está certo. Eu sozinha não vou mudar o nome daquilo. Na verdade, a linguagem ela funciona justamente porque a convencionalidade é ela é dada, ela é aprovada pela comunidade, não só por mim. O Hermógenes, na verdade, inicialmente defende algo como uma convencionalidade individual, né, que para a linguística já não seria algo correto de dizer, certo? Mas é interessante a gente já ver o que se está esboçando, pensando sobre a linguagem desses primórdios, né? Bom, então, assim, esse diálogo, só para deixar vocês mais familiarizados, ele é um diálogo em que boa parte dele vai se tratar de uma investigação etimológica acerca dos nomes, e ele é um diálogo aporético, ou seja, ele termina insolucionado. A gente vê, inclusive, que ali o personagem Sócrates vai questionando muitas coisas e ele mesmo se mostra, apesar de em alguns momentos parecer que ele está certo acerca de algo, depois ele se mostra em dúvida. Tem até uma passagem que eu anotei mais para o final do diálogo que ele diz: Crátilo, nem eu mesmo tenho muita segurança naquilo que expressei. Ou seja, é uma iniciação, através do processo dialético, na verdade, ele está descobrindo, ele está pensando sobre o que seja a linguagem. Então, não se tem em vários pontos, não se tem grandes posturas defendidas. A gente vai falar aqui do que se tem de mais forte, mas esse diálogo a gente vê que é muito uma experimentação nesse sentido, assim, de questionar acerca de se há uma possível correção dos nomes ou não. Bom, então, como eu tinha comentado, a gente tem duas posturas possíveis, o convencionismo e o convencionalismo, ou convencionismo e o naturalismo na linguagem. Os naturalistas vão ter que lidar com duas teses que são importantes dentro desse diálogo. O problema da variação linguística, que é o seguinte, o fato de existir uma infinidade de línguas, na verdade, hoje em dia, por exemplo, existe quase 7.000 línguas no mundo. Né? Então, se os naturalistas defendem que a língua expressa a essência das coisas, e, na verdade, existem quase 7.000 línguas, qual é a língua que expressa a essência das coisas? Todas elas expressam ou não? Eles têm que lidar com esse problema, né? Que para eles fica um pouco complexo de responder, embora eles tentem. Uma das coisas que eles vão tentar mencionar é a existência colocar a existência de uma língua originária, na verdade, aí que ele diz a partir da qual as outras teriam sido criadas. E essa língua originária, eles vão debater muito sobre isso ao longo do diálogo, ela seria dada, segundo eles, pelo nomoteta. O nomoteta seria, ali no português, está traduzido por normatizador. A gente mantém como nomoteta, que seria uma figura mítica, na verdade, porque depois eles dizem que para conseguir estabelecer os nomes com correção, ou seja, estabelecer a essência mesmo de uma coisa através do nome, são necessárias capacidades sobre-humanas. Então, o nomoteta tem que ser uma figura mítica, ideal, sobre-humana, para conseguir fazer o seu trabalho com correção. Então, eles vão dizer que essa linguagem originária teria sido criada por esse nomoteta. E ele precisaria da ajuda do dialético, porque o dialético é que vai estabelecer que vai ver se aquela língua foi utilizada, foi criada com correção, né? Porque a lógica deles é basicamente que quem vai estabelecer se algo
está sendo bem utilizado não é aquele que criou uma ferramenta, mas quem utiliza. Ele, mas quem utiliza aquela ferramenta que vai dizer se ela segue o seu objetivo. E nesse caso, então, não é o nomoteta que vai dizer se ela está bem, se ela foi bem criada, mas sim quem utiliza, e quem utiliza com excelência seria o dialético. Então, ele teria esse auxílio, teria o aval, o nomoteta teria o aval do dialético para estabelecer essa correção dos nomes. Certo? Isso é algo que é bastante trabalhado ao longo do diálogo espaçadamente, não tem uma parte específica, mas se vai chegando, aí se fala do nomoteta e depois fala bastante sobre essa questão da etimológica das palavras, e depois retoma essa ideia do nomoteta. Enfim. E a outra tese que se tem, que é a tese da mímese, ou seja, da imitação, que vai ser sustentada pelos naturalistas, nesse diálogo, é de que as palavras imitam a essência das coisas, né? E um dos pontos é que eles diriam, por exemplo, que nós poderíamos notar essa imitação das coisas é através das onomatopeias, porque através das onomatopeias nós imitaríamos os sons que as coisas fazem. Mas essa posição é rejeitada, acaba sendo rejeitada, deixada de lado por Platão, embora em boa parte do diálogo se estabeleça, sim, a linguagem como imitação. Tem algumas partes em que se fala isso, em que se deixa isso claro. Eu até anotei, mais para o fim do diálogo tem a seguinte colocação. Assim, o nome é uma imitação em voz daquilo que é imitado. Um nome é diferente daquilo que nomeia. Mas o nome é diferente daquilo que nomeia. E aí ele diz, a imitação é imitação, assim como os retratos são imitações das coisas. Então, o nome seria imitação da voz daquilo que é nomeado. Você tem essa ideia. Mas, como eu disse para vocês, é um diálogo aporético. Então, parece que não se tem uma grande certeza. O que a gente vê, assim, de que nós podemos dizer com segurança acerca desse diálogo do Platão é que tem um momento em que ele diz que a função da linguagem é informar no sentido de descrever e distinguir uma coisa da outra. Porque no momento em que eu defino um objeto, eu digo que eu estou distinguindo ele dos outros, eu estou dizendo que ele é aquilo que os outros não são, nesse sentido. Então, a linguagem teria esse sentido, né, essa função de informar e de distinguir uma coisa da outra. Tem um outro ponto que também o Aristóteles vai retomar e que é interessante, que é importante, é que, na verdade, que eles até colocam que ela não pode ser ela tem que ser uma imitação das coisas, no sentido de que ela não pode ser uma imitação idêntica, porque senão seriam duas cópias da mesma coisa. Para algo representar, para um nome representar um objeto, ele deve ter algo de diferente do objeto. Se ele for totalmente igual, ele é uma cópia. Mas ele também não pode ser tão distante, ele não pode ser super distante, porque senão ele não vai representar aquele objeto. Vocês compreendem? Então essa é uma ideia que ele desenvolve e que é bastante importante que em Aristóteles se mantém, que é uma ideia que até em Wittgenstein a gente vê ele utilizar um pouco esse pensamento também, mas é algo que já está ali nos antigos. Bom, e, além disso, dessa ideia da função da linguagem, a gente vê que no final do diálogo ele acaba concluindo, o Platão conclui que, Platão na figura de Sócrates, ele conclui que na verdade a gente não pode conhecer as coisas por meio das palavras, a gente deve conhecer as coisas através das coisas mesmas, por elas mesmas. E isso traz bastante dificuldade porque se exclui a possibilidade da dialética, que traria o conhecimento das coisas, das próprias formas em si, né? Não teria como através da dialética. Isso é um problema que se tem nesse diálogo, certo?
Então, de modo geral, a gente tem essas pequenas conclusões, essas características, e como eu disse, é um diálogo, né, como vocês sabem, né, que é uma experimentação, então você tem muito questionamento, algumas reformulações, mas a gente já tem algumas coisas interessantes aqui. E como vocês veem, a linguagem é vista como designação, ela serve para distinguir uma coisa da outra, ela designa o que é um objeto daquilo que ele não é. Então, ela possui essa função instrumental, certo? E não tem um valor em si mesmo, mas apenas um valor instrumental, certo? Bom, pessoal, então, visto Platão, agora a gente vai trabalhar um pouquinho de pensamento da linguagem em Aristóteles, certo? Bom, a obra principal, na verdade, que nós vimos acerca da linguagem Aristóteles ou da interpretação, que é uma obra que faz parte do órgão, que são os tratados de lógica e metodologia aristotélica. A gente vai ver de mais importante, na verdade, no pensamento de Aristóteles acerca da linguagem, a teoria do juízo. Na teoria do juízo, a gente tem que levar em consideração o quê? Aristóteles vai dizer que a linguagem ela não é uma representação, na verdade, ou uma imagem da realidade. Então, nesse sentido, ele se distancia um pouquinho do Platão, mas ela é símbolo do real. Mas ele vai utilizar algo que é bem parecido com o que a gente viu em Platão, porque ele vai dizer que ela não manifesta ou revela o real, mas dá significado, dá significado à realidade. E isso a gente vai ver como que se dá significado à realidade, né? Ele diz que, na verdade, não é um instrumento natural de designação, mas apenas convencional. É um substituto necessário e imperfeito para tratar da realidade, certo? Bom, então, quando ele fala na teoria do juízo dele, ele vai colocar uma série de elementos que são importantes que nós vejamos a relação. Existem as coisas, ou seja, os objetos da realidade. Nós temos os estados de alma, que são os nossos estados de alma, que são comuns a todos os seres humanos. Nós temos os sons, que é a representação da fala, e nós temos a escrita, que a escrita seria a representação dos sons. Então, a gente tem isso, a escrita representa os sons representam os estados de alma representam as coisas. Bom, comecemos lá de baixo, escrita e sons. Só para vocês terem uma ideia, bom, ele está dizendo aqui que a escrita é uma representação, na verdade, simboliza, nesse sentido, né, simboliza a nossa fala. A gente vai ver que, na verdade, na linguística, isso hoje em dia não é considerado correto. E por quê? Porque, na verdade, a escrita e a fala são duas modalidades diferentes da mesma língua. E são modalidades diferentes porque quando eu estou falando, eu me utilizo de uma série de elementos que não são existentes na fala, como, por exemplo, a gestualidade, a entonação. É importante a gestualidade, a entonação, a repetição. Eu preciso repetir as palavras com frequência para que vocês consigam me compreender. Já na escrita, isso não é bem visto. Se eu ficar repetindo 500 vezes a mesma palavra, vão chamar minha atenção num texto acadêmico, por exemplo. Porque a gente deve utilizar, é convencionado que nós devemos utilizar pronomes referenciais. Quando falou de um sujeito tal, utiliza ele depois. Já na linguagem isso não é tão bom, tão importante, na verdade não é bom, porque se eu ficar utilizando pronomes referenciais o tempo todo, daqui a pouco vocês estarão perdidos, não saberão do que eu estarei falando. Então, na verdade, ele vai dizer isso, né, que a escrita vai simbolizar, na verdade, os sons, mas a gente tem que na linguística isso não é aceito hoje em dia. Mas é interessante nós vermos como foi se desenvolvendo o pensamento acerca da linguagem, né? Bom, os sons seriam representações dos estados de alma, ou seja, a fala representaria os estados de alma, e os estados de alma simbolizam, desculpa, eu estou utilizando representam muito, mas simbolizam as coisas. Elas são símbolos das coisas, ou seja, os objetos que existem na realidade. E como ocorre essa relação? Bom, as coisas, como eu mencionei, né, são esses objetos que são externos a nós, que são independentes dos seres humanos.
Os estados de alma são os mesmos para todos nós, todos os seres humanos possuem esses estados de alma, e Aristóteles vai dizer que é uma relação imediata entre estados de alma e as coisas. E por que essa relação imediata? Como ocorre? Os nossos estados de alma conseguem apreender a forma dos objetos. E como, se vocês conhecem um pouco de Aristóteles, vocês sabem que a forma é a essência das coisas. Então, através dos nossos estados de alma, nós conseguimos apreender a natureza das coisas. Bom, mas se nós pensássemos, se nós ficássemos por aí, alguém poderia dizer, tá, mas então, na verdade, a linguagem vai ser uma expressão da essência das coisas, é o naturalismo aqui? Não, na verdade não é. E por quê? Porque quando Aristóteles fala das proposições declarativas, proposições, vocês devem lembrar, são sentenças verdadeiras ou falsas, na verdade, podem ser verdadeiras ou falsas, tem valor de verdade. Quando Aristóteles fala das proposições, ele diz que elas são julgamentos. E julgamentos por quê? Quando a gente utiliza uma proposição, nós temos sujeito e predicado. Por exemplo, Sócrates é mortal. Mortal é um predicado atribuído a Sócrates, é um julgamento que eu faço acerca de Sócrates. Eu pego dois elementos e relaciono eles. Quando eu tenho essa relação entre os elementos, aqui eu posso ter o verdadeiro e o falso. Embora, por exemplo, os meus estados de alma possam ter apreendido o que seja a noção de mortal e o que seja Sócrates, no momento em que eu faço essa relação entre esses conceitos, eu posso fazer uma relação incorreta de um elemento com o outro, que na verdade não corresponde à realidade. E aí está a possibilidade do verdadeiro e do falso, a possibilidade do engano, certo? Então, na verdade, ele vai dizer que o julgamento é uma função da alma, que não é uma função da linguagem. Né? E justamente por isso, a gente tem essa relação que acaba não sendo, possibilitando o erro. Ok? Bom, então nós vimos, na verdade, nessa teoria do juízo, na teoria do juízo aristotélica, que aqui ainda se mantém a visão da linguagem como instrumental, a linguagem como algo imperfeito, como eu mencionei no início para vocês, e na verdade essa função designativa, porque quando a gente está falando de toda essa sequência de elementos das coisas, de como se dá essa relação entre as coisas, os estados de alma, os sons e a escrita, a gente vê que no fim das contas está colocando uma função ainda designativa para a linguagem. A linguagem, no fim das contas, tem essa função de designar aquilo que existe na realidade. Essa continuaria sendo a função da linguagem. Então, e aqui, no caso, a relação entre a linguagem e as coisas seria mediada pelos estados de alma e por aquela relação que eu tinha dito, de quando se faz o link entre sujeito e predicado, que se tem essa possibilidade. Então, a linguagem, ela não consegue expressar a natureza das coisas, apesar de nós termos nós conseguirmos aprender a natureza das coisas pelos estados de alma. Certo? Então, na verdade, tanto em Platão quanto em Aristóteles, a gente tem, na verdade, essa função designativa, função instrumental, que, como mencionado, vai influenciar bastante ao longo dos séculos, até o século XX, até o primeiro Wittgenstein. Certo, pessoal? Bom, eu espero que tenha sido clara essa nossa segunda aula. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, com a tutora Paula, que a gente vai conversando ao longo das aulas, certo? Um abraço para vocês e bons estudos!